Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E olha só, os brasileiros ficaram no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os brasileiros são conhecidos como um povo caloroso, receptivo e alegre. Mas a pandemia trouxe uma companhia à rotina de muita gente: a solidão. Essa foi a conclusão de um levantamento divulgado agora, mas que foi realizado entre 23 de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os brasileiros são o povo que mais se sente solitário. 1.000 pessoas foram ouvidas no país e 50%, ou seja, metade, disse sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa, feita pelo Instituto Ipsos. O levantamento ouviu 23.000 pessoas de 28 países. E para analistas, esse sentimento tem relação com os índices de mortalidade e o contágio da doença. Tem uma série de coisas também que vão agravando, né, esse quadro, vamos dizer assim, porque a gente tem também muita desinformação, né? Tem informações muito contrárias o tempo inteiro, e aí todo mundo fica muito perdido, e aí fica um lugar muito sozinho, né? Fica um lugar de você não sabe em que grupo você pertence, que grupo você não pertence, e aonde está o certo ou o errado, então tem essa sensação mesmo de uma certa solidão. Em segundo lugar estão os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43%, e pelos sauditas, também com 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são o povo que, segundo a pesquisa, menos sofre de solidão, com 15%, seguidos pelos japoneses, 16%, e poloneses, 23%. No Japão, robôs têm feito sucesso durante a pandemia. Eles têm sido o alívio da solidão no momento em que, para muitos, o mundo normal ficou tão distante. Nami Hamaura diz que se sente menos sozinha ao trabalhar em casa na companhia de seu parceiro Charlie, que faz parte de uma nova geração de robôs fofos e inteligentes desenvolvidos no Japão. Ele está aqui como alguém para conversar, como um familiar, um amigo das redes sociais ou mesmo um chefe que eu tenho de entregar um relatório. Bom, como aqui no Brasil não temos esses recursos tecnológicos à disposição, essa psicóloga nos dá algumas dicas para não nos sentirmos tão sozinhos. Inclusive, gente, escrever diário. É uma coisa antiga, né? Ninguém mais escreve com a mão, pode ser no computador também, mas é bom que escreva, né? O ato da escrita nos ajuda um tanto a organizar as nossas emoções. Outra coisa também que nos ajuda muito, olhar para fora da janela, eu falo que é ver a vida passando mesmo, né? Mas poder ver a luz do sol, né? Poder estar em contato com a vida da natureza, com plantas, com passarinhos. A gente mora na cidade, mas tem um monte de passarinho que a gente não vê, tem formiguinha, tem vida. Né? Então, se a gente pode também olhar e falar, nossa, olha, existe vida, isso também nos tira um pouco, é aquela coisa, tira do nosso próprio umbigo. Né? Se a gente pode sair do nosso próprio umbigo, a gente se sente também um pouco menos sozinho. E a Universidade Federal de Santa Catarina estuda se a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, pode também prevenir casos de infecção por coronavírus. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, é alvo de estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e, segundo ele, indica uma redução de 54% em casos sintomáticos do coronavírus entre os voluntários da pesquisa. A vacina estimula o sistema imunológico e a produção de anticorpos e pode ajudar na proteção, enquanto a vacina específica para a Covid-19 não está disponível para toda a população.
Mas segundo os médicos que estão atuando na linha de frente, como o pneumologista Renato Matos, a eficácia do estudo deve ser analisada em grupos maiores de pessoas, para que não haja um novo alarde e possíveis alternativas de cura da Covid-19. É importante que todas as possibilidades sejam testadas. Agora, eu vejo com uma preocupação essa situação porque nós temos um número de pessoas testadas muito pequeno, são em torno de 400 voluntários, a metade usando a vacina tríplice viral, a outra metade usando um placebo. E, segundo os dados do pesquisador, os resultados são muito bons, 70%. Em torno disso, é muito melhor do que essas vacinas específicas. Então, eu acho que é muito cedo para colocar isso, é um número muito pequeno de pessoas que estão sendo testadas e, de forma nenhuma, as pessoas devem fazer essa vacina nesse momento, em cima de um pequeno trabalho experimental, sem conclusões definitivas. A preocupação do especialista é que, com tantas alternativas de se frear a disseminação pela Covid-19, acabe dando margem para que a contaminação seja ainda maior. A preocupação é essa que nós tínhamos desde o início, já com esses medicamentos. Eu tomei ivermectina, não preciso usar máscara, eu posso sair para uma balada. E a preocupação é que daqui a pouco as pessoas façam a vacina tríplice viral, que não tem comprovação nenhuma de eficácia, e é muito pouco provável, né? A gente chama de plausibilidade biológica, é muito pouco provável que uma vacina dessa tenha esse efeito todo que está sendo anunciado. Tomara que tivesse, mas é um pouquíssimo provável. É uma coisa muito fora da que se imagina, do que se tem como ciência em relação ao coronavírus. E a preocupação é que as pessoas façam essa vacina e deixem de usar as medidas que nós sabidamente conhecemos que funcionam e que são desagradáveis, uso de máscara, afastamento físico e limpeza frequente de mãos. O pneumologista ainda fala sobre a situação do estado de Santa Catarina no enfrentamento da pandemia, pelo lado dos profissionais, que estão exaustos e com pacientes na fila de espera por leitos de UTI. Extremamente preocupados. É muito complicado nós atendermos pacientes que precisam de internação e não termos leitos para esses pacientes. É uma angústia imensa para nós, é uma angústia imensa para os familiares, é uma situação que nós não imaginávamos que fôssemos viver aqui num estado como o nosso. E em Mato Grosso do Sul, depois de 3 quedas consecutivas, a taxa de pessoas endividadas voltou a crescer em fevereiro. E o cartão de crédito continua sendo apontado como o maior vilão das dívidas. Gessiele trabalha na rua oferecendo cartão de crédito de uma loja. Ela sabe muito bem que o cartão é uma tentação para o consumidor, que costuma estourar o limite. Às vezes eles fazem o empréstimo, quita o cartão, usa o cartão e vem a conta do empréstimo mais do cartão. E bastam poucos minutos para encontrar na rua alguém numa situação parecida. Deve ser uns 4 mil, mas eu estou negociando já. Uma pesquisa revela que as pessoas estão mais endividadas. Aqui na capital, 59% dos entrevistados disseram que estão devendo na praça. O percentual aumentou 1,5% em relação a janeiro. A principal explicação para este aumento dos devedores está relacionada ao impacto do rendimento das famílias por causa da pandemia. Em torno de 30% da população de Campo Grande tiveram algum tipo de redução da renda ou mesmo estão sem nenhuma fonte de renda. E, consequentemente, a dívida ela vem como uma alternativa para garantir a subsistência, a sobrevivência. Então, a compra de alimentos, por exemplo. É preciso entender que uma pessoa endividada não significa que ela está inadimplente. O endividamento é quando a compra é feita a prazo. A inadimplência é quando a pessoa não pagou a conta no prazo estabelecido. A mesma pesquisa revela que a inadimplência continua praticamente a mesma. Atualmente, nós temos um cenário em que houve aumento do endividamento, mas que as pessoas estão consumindo de uma forma mais consciente, do ponto de vista de realmente caber no bolso, visto que nós não tivemos grandes alterações do índice de inadimplência. E para manter a sua saúde financeira em tempos de pandemia, é só seguir uma regrinha simples. Não gasto mais de piganha, graças a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E no mês em que se completa um ano em que a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que o mundo enfrentava uma pandemia de Covid-19, muita coisa mudou na nossa realidade.
O isolamento social, o uso de máscaras, a vacinação em massa e a testagem têm se tornado determinante para a redução de casos e mortes em diferentes lugares do país e do mundo. Desde o primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde, o vírus evoluiu rápido aqui no Brasil e passou a fazer cada vez mais vítimas. 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o mundo vivia uma pandemia de Covid-19. Naquele dia, o planeta registrava pouco mais de 120 mil casos e menos de 5 mil óbitos. A entidade já era pressionada pela comunidade científica a reconhecer a existência de uma epidemia de alcance global. No começo, o vírus atingiu o continente asiático. Depois se alastrou para a Europa, castigando vários países, como, por exemplo, a Itália, que chegou a se tornar o epicentro da pandemia. Não demorou muito tempo para a doença chegar à América do Norte e fazer dos Estados Unidos o país com a maior média no número de mortes. Aqui no Brasil, o primeiro óbito foi registrado no dia 12 de março. A doença, que começou na China, se alastrou pelo mundo inteiro. Trouxe o isolamento, tirou a vida de milhões de pessoas, lotou hospitais, fechou escolas, parou a economia. Fomos forçados a mudar a nossa vida, a nossa rotina. Máscara no rosto, álcool em gel nas mãos e distanciamento social. Hábitos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Como era uma doença nova que começou longínquamente, o início dela foi na China, poderia ter sido em qualquer outro país. Hoje se estuda, possivelmente o vírus estaria já circulando, mas ela começou e o aprendizado que nós fomos tendo aqui de longe do Brasil foi a experiência que os outros países foram tendo de controlar a doença. A primeira grande enfrentamento da doença ocorreu na China no início do ano passado e trouxe os aprendizados do distanciamento, da máscara, do isolamento social e de que o álcool em gel era suficiente a 70% para matar o vírus, o que é uma muito boa notícia. Então foi um conjunto de aprendizados e de mudanças muito rápidas que nos foram impostas pelo vírus. Não significa que a gente tenha mudado totalmente, porque é uma parcela da população que continuou aglomerando. Mas este aprendizado é o aprendizado de todos nós. Quase um ano depois, a vacina chega como a esperança para a cura da doença. Em 17 de janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da Coronavac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan, e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Mônica Calazans, que é enfermeira, foi a primeira imunizada com a Coronavac no país. Nos primeiros 53 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até esta quarta-feira, 10 de março, o Brasil aplicou 12.179.660 doses da vacina. No Brasil, vários estados endureceram as regras de circulação e aumentaram as restrições. A justificativa é o aumento no número de infecções, mortes e internações em leitos de UTI por conta da Covid, em meio à segunda onda da doença, muito mais severa do que a primeira. Ainda não sabemos quando iremos nos despedir da pandemia. Especialistas acreditam que ainda não será em 2021, mas apenas no ano que vem. Em 2021 está mais perigoso que 2020, porque nós acabamos dando espaço para criar uma nova variante do vírus. Uma variante que transmite mais rápido e uma variante que engana o sistema imunológico. Nós poderíamos estar controlando
No mundo inteiro ocidental e algumas partes do Oriente, o controle da pandemia ocorre já no segundo semestre desse ano. As projeções do Brasil são só para o primeiro semestre de 2022. Veja a seguir: pandemia consolida a tendência de crescimento de vendas na internet e o número de reclamações também dispara. E ainda, projeto social em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, transforma a vida de jovens através da música. Eu volto em instantes. Até já! No mês em que se comemora o Dia do Consumidor, com a pandemia, além da nossa rotina, a forma de consumo também mudou. Uma tendência que já vinha crescendo foi consolidada: as vendas na internet. Mas, como nem tudo são flores, o número de reclamações nesse tipo de serviço também disparou. Com lojas fechadas, muita gente passou a comprar só pela internet, ou dar preferência a essa modalidade. É o caso de Sulamita, que sempre preferiu comprar online, mas durante a pandemia teve o hábito reforçado. Eu sempre tive o hábito de fazer compras pela internet, porque eu sempre achei que os produtos na internet eles são mais em conta, são mais baratos do que em lojas físicas, e eu sempre gostei dessa facilidade de você poder encontrar qualquer tipo de produto na internet. Então eu já adquiri várias coisas, eu já adquiri produtos eletrônicos, roupas, calçados, e esse meu hábito de comprar produtos pela internet aumentou com essa pandemia, né, com esse momento que a gente está vivendo, até porque é uma forma de evitar sair de casa. Então eu adquiri nesse período várias coisas pela internet. E de olho nesse perfil de consumo, teve empreendedor que abriu o negócio unicamente pela internet. É o caso da empresária Yasmin Franklin, que, atenta às novas características e demandas do mercado, criou uma linha editorial para os anúncios, publicações e produtos da loja de camiseta que abriu para vendas online. O comportamento desses consumidores ele deu uma mudada. O consumo está mais consciente, as pessoas estão consumindo marcas que têm um propósito muito maior, têm os valores muito bem definidos. Então isso também aí a gente tenta sempre fortalecer nos pilares da marca, para que a gente atinja todo o nosso público, tanto aquele que vai consumir as nossas camisetas, quanto aqueles que vão consumir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Para não ter experiências negativas, né, para não ter nenhum problemas com compras relacionadas com a internet, compras pela internet, eu sempre procurei utilizar aplicativos de lojas conhecidas e sites conhecidos. Mas diferente de Sulamita, muita gente tem problemas ao comprar pela internet. E nos últimos meses, as reclamações aumentaram, conforme explica esta advogada. Nesse período atípico da economia, nós tivemos uma crescente no tocante às vendas online, onde surgiram mais conflitos e os consumidores também foram mais atrás dos seus direitos. E também tivemos demandas que não eram tão comuns no âmbito do direito do consumidor. Por conta do lockdown, do toque de recolher, os consumidores passaram a efetuar mais compras de forma online. Então, nesse tipo de compra, o consumidor deve ter muito cuidado e, antes de efetuar de fato a compra, ele deve se atentar à descrição do produto, verificar o prazo de entrega, se os valores cobrados ao final da compra condizem com a propaganda que aquela loja ou aquela empresa veicula. Então, o consumidor tem que ter essas atenções. Ela explica que, para esse tipo de compra, o consumidor tem um prazo de arrependimento, o que pode ajudar na hora de trocar o produto. Se o consumidor efetuar uma compra online, ele pode exercer o seu direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? É um direito que o consumidor tem de 7 dias após efetuar a compra de cancelar esse serviço. Esse direito de arrependimento só é aplicado para as compras realizadas de forma online, justamente pelo fato do consumidor não ter o contato direto com a mercadoria. Então, o consumidor precisa, assim que receber a mercadoria, verificar se o produto atende às suas expectativas e, caso não os façam, procurar a loja para devolver, cancelar a compra ou transacionar de outra forma mais condizente com o que ele espera. Mas nem sempre é simples. E com tanta gente comprando online, as reclamações relacionadas ao setor também aumentaram. Em 2020, a Anatel recebeu 2,96 milhões de reclamações contra prestadoras. As reclamações sobre internet banda larga foram as que mais cresceram,
com um aumento de cerca de 32% em relação a 2019. Os registros de reclamações podem ser feitos pelo aplicativo Anatel Consumidor ou pelo telefone 1331. Mas antes, é preciso um protocolo de atendimento junto à operadora. Para ajudar o cidadão a entender melhor os direitos relacionados à telefonia, a Anatel oferece cursos online. O Ministério da Justiça, através da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, faz o mesmo. Durante todo o ano, cursos específicos são liberados para o cidadão. Entre eles, como detectar práticas abusivas, princípios básicos do direito do consumidor, educação financeira e muitos outros. A advogada pondera que em tempos tão diferentes, é preciso muita atenção antes de fechar um negócio, mesmo em situações delicadas, como a morte de alguém. Segundo ela, até as demandas relacionadas a serviços funerários aumentaram neste período. Nesse período da pandemia, em decorrência do número de mortes, foi verificado um grande aumento no relato de pessoas se queixando de preços abusivos perpetrados pelas funerárias, objetos contratuais não cumpridos. Então, o consumidor, nesse momento, infelizmente, quando for sepultar algum parente, algum ente querido, ele deve ter muita cautela. Isso porque, no momento do consumidor contratar o serviço funerário, ele deve ficar atento. O consumidor que tiver qualquer problema pode procurar o PROCON em seu estado ou até mesmo acionar a justiça. Mas, neste caso, é essencial que as provas tenham sido colhidas para o embate jurídico. Os esforços para conter a expansão do coronavírus continuam, com a manutenção das medidas preventivas, como utilização da máscara de proteção e evitar aglomerações. Agora, a esperança para que tudo se normalize é a vacinação. Mas é preciso atenção, porque alguns imunizantes são administrados em 2 doses. A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose. No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente mistura conversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço, né? Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina, tá? Não que não vá funcionar ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado.
A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para a discussão. O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral, e a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas. E olha só, a equipe médica de um hospital de Dourados, em Mato Grosso do Sul, fez pela segunda vez uma cirurgia de implante de prótese auditiva. O procedimento inédito foi realizado também em agosto do ano passado. Veja na reportagem. Desde que a filha nasceu, esta comerciante de Ponta Porã travou uma batalha, depois de feitos 4 testes de orelhinha, sem bons resultados. Sueli identificou rapidamente na Júlia o problema de audição e logo procurou auxílio médico. Ela tem dificuldade, eu vi a dificuldade dela, ela teve dificuldade na fala, eu vejo que ela não está se desenvolvendo tão bem como outras crianças, eu vejo que ela tem dificuldade na fala, dificuldade na imaturidade, eu não sei dizer, mas ela não sabe se expressar bem, ela não sabe comunicar bem. Este especialista, que acompanha a menina desde a infância, explica a importância dos testes precoces e como conduzir o tratamento da criança. Muito importante os testes no início da vida, porém, nada é mais importante do que a observação da criança. E existem doenças que às vezes no teste da orelhinha que faz, às vezes está até normal e às vezes algum problema viral, que acomete, às vezes, depois que nasceu, em torno de 1 ano. Existem muitos casos no consultório que, às vezes, perde a audição depois de um tempo. Ou seja, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança é importante ser observado pelos pais, pela puericultura do pediatra, né, para, às vezes, detectar uma perda precoce para poder abordar o mais rápido possível. No caso dela, o implante foi a única alternativa para que ela voltasse a escutar. O objetivo principal dessa cirurgia é proporcional ao que a gente chama de binauralidade, ou seja, a possibilidade de você localizar o som em ambos os ouvidos, apesar dela utilizar o ouvido bom, né? Porque essa prótese ela permite, né, a condução para o ouvido bom. O procedimento cirúrgico foi feito pelo Robinson, médico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Especialista em implantes, ele explica como é colocada a prótese auditiva implantada na Júlia e como ela funciona. Esta é a segunda cirurgia realizada no estado. A recuperação é muito boa, uma cirurgia que dura menos de 1 hora. Tá? Em adultos, em casos muito selecionados, poderia até ser feito com anestesia local, tá? Mas isso depende muito do paciente, se ele aguenta, né, um pouco de dor no local, tudo, mas em geral é feito com anestesia geral. Pode ser feito em crianças a partir de 5 anos de idade e adultos não tem idade. Então precisa fazer as programações, né, que são as regulagens periódicas dele. Depois que você implanta a parte interna, você só vai ligar depois de 1 mês. Então vai ficar 1 mês sem ligar, até cicatrizar bem. E ele tem a parte interna implantada e tem uma parte externa também, né, que tem um ímã e que gruda com a parte interna através de um ímã. Essa parte externa é onde está a bateria do dispositivo, né? E essa parte externa às vezes quebra, você tem que trocar e tem que regular. A parte interna, implantada cirurgicamente, teoricamente é para o resto da vida. No Brasil, a primeira cirurgia auditiva deste porte foi feita em agosto do ano passado, também aqui em Dourados. Depois de anos lutando para garantir condições melhores de vida para a filha, Sueli respira aliviada. Eu espero que seja um mundo diferente para ela, que ela consiga aprender, consiga aproveitar de todas as oportunidades que a vida tem a oferecer e que ela consiga, que a qualidade de vida melhore muito para ela, porque eu quero tudo de melhor para minha filha. E para encerrar, a gente vai conhecer um projeto que está formando uma orquestra com jovens da periferia de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e está mudando a vida de muita gente.
Das crianças que passaram a encarar a vida com mais clima e tranquilidade e das mães que não escondem a alegria. O som que sai destes instrumentos ainda não é profissional. Mas os alunos do projeto mantido pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras encaram com muito profissionalismo. Os alunos têm idades entre 8 e 16 anos, que aprendem a tocar instrumentos de corda e sopro gratuitamente. O maestro responsável diz que, além de ensinar música, o projeto traz outras funções. Ao levar a música e trazê-los para dentro do universo musical, onde a gente tem todo um quesito de sensibilização, né, humanismo. Por conta da pandemia, em 2020, as aulas presenciais foram substituídas por instruções online. Neste início de mês, decidiram fazer presenciais no sistema de rodízio de turmas. Somente a aula online, ela é uma aula muito difícil dentro da nossa vertente musical. O caráter presencial, embora a gente não possa tocar, embora a gente, mas é um caráter vibracional ali de troca de informações, de troca, é uma sinergia que você tem ali. Se houver a necessidade realmente de voltar para o caráter online, a gente volta tranquilamente até que as coisas acalmem novamente. Juliana toca viola clássica. É da irmã da Ana Luísa, que optou em estudar violino. Aos 15 anos, a adolescente está há 8 no projeto. Antes eu era muito briguenta. E antes eu não fazia nada. Agora eu, além de tocar violino, eu leio também, que antes eu não lia nada, agora eu leio bastante. Lois também escolheu violino, mas faz planos de estudar muitos outros instrumentos, porque seu projeto com a música é bem maior. Vou seguir nessa carreira, vou aprender a trocar novos instrumentos para mais para frente ser maestro, Entre os 28 alunos estão 2 filhos da Márcia, o Pedro e a Isadora. Matricular os filhos para as aulas de música trouxe muitos benefícios para eles. Sempre tinha muita briga dentro de casa, E agora, assim, eles ensaiam, um ensaia num canto e outro ensaia no outro, porque é corda, mas é instrumento diferente. A mãe diz que a música que os filhos recebem no projeto e levam para casa também alegram a família. Os filhos tranquilos, Melhora a mãe, melhora pai, melhora a casa. Muito bom, parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.